Vamos estudar um trecho da carta que o apóstolo Paulo escreveu às igrejas, à igreja que está em Corinto. Talvez alguém está se perguntando, mas não era Gálatas, né? De repente mudou para Corinto, né? Talvez essa dúvida. Mas o que é importante nós deixarmos claro é que o assunto que eu vou abordar nessa manhã tem uma ligação com o que eu estou abordando em Gálatas. Porque se nós observarmos o primeiro capítulo, o primeiro versículo do capítulo 5 de Gálatas, diz que foi para a liberdade que Cristo nos chamou. E nós já aprendemos na primeira lição, ou no primeiro sermão a respeito da carta aos Gálatas, que a carta aos Gálatas é conhecida como a carta de liberdade, a carta de alforria dos cristãos. Então Gálatas trata, em geral, da liberdade que nós temos em Cristo. Certo? Nós temos uma liberdade em Cristo. E o texto que eu vou estudar com vocês nesta manhã também trata da liberdade. Então é o mesmo assunto e por isso eu quis tratar dessa questão em Corinto. E o que nós vamos tratar aqui em Corinto também é uma questão muito prática para os nossos dias. Nós, ao lermos o texto, não vai nos parecer algo muito prático, mas nós vamos perceber que há uma questão bem prática nesse texto que nós vamos estudar. Então abra sua Bíblia em Coríntios, 1 Coríntios. Capítulo 8. Nós vamos estudar o capítulo inteiro, tá bom? Apenas 13 versos. O texto diz o seguinte: com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa, ainda não o conhece como deveria. Mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo, e que só existe um Deus. Pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, o Pai de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, ainda habituados com os ídolos, comem esses alimentos como se fosse um sacrifício idólatra. E como a consciência dele é fraca, fica contaminada. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Pois se alguém que tem a consciência fraca vir você que tem este conhecimento comer no templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Assim, esse irmão fraco por quem Cristo morreu é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra seus irmãos, dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne para não fazer meu irmão tropeçar. Esse é o texto que nós vamos estudar nessa manhã. E eu começo fazendo algumas perguntas, porque esse texto vai nos ajudar primeiramente a responder algumas questões que podem ser levantadas por pessoas. Por exemplo, quando nós chegamos em setembro, no dia de Cosme e Damião, algumas pessoas ficam com a mente perturbada. Será que eu posso comer esse docinho que é dado aqui, São Cosme e Damião? De repente seu filho pega um docinho desse e aí, posso comer ou não posso comer? E também há outras questões da qual nós não temos como encontrar uma resposta na Bíblia. Por exemplo, talvez alguém chegue para você e fale: irmão, estou querendo pôr um piercing no umbigo. E aí, posso pôr um piercing no umbigo? Irmão, estou querendo fazer uma tatuagem nas minhas costas, 5 solas. 5 solas pode, né? Estou querendo fazer 5 solas aqui nas minhas costas, tulipa no peito e posso fazer tatuagem?
Bom, primeiramente, você não vai encontrar um texto bíblico dizendo não farás tatuagem, exceto se for 5 solas. Não tem um texto bíblico que ampare ou que lhe dê uma resposta clara e específica. Posso pôr piercing? Não, você não vai encontrar um texto bíblico falando não porás piercing. Você não vai encontrar. Mas você precisa dar respostas às pessoas. Ou talvez a você mesmo. Se você estivesse diante de uma oferenda, né? Eu trouxesse aqui para o Codó um prato que foi sacrificado no pior terreiro de Umbanda do mundo. Ali foi sacrificado a todos os deuses possíveis, a todos os santos, preto velho, seja lá o que for. E aqui, Tiago, está aqui o prato. Você comeria? Será que o Tiago pode comer esse tipo de coisa? Nós cristãos podemos comer esse tipo de coisa? Por que Paulo está tratando dessa questão aqui? Porque houve uma grande confusão na igreja de Corinto. A confusão era o seguinte: naquela época havia os chamados açougues, da qual vendiam-se carne, ou mercados, como é traduzido, e havia os templos pagãos. E nesses templos pagãos eram oferecidos animais. Só que é o seguinte, só o sumo sacerdote que comia desses alimentos. Bom, se uma pessoa oferecesse um boi, ele já não ia comer tudo. A não ser que fosse o Paulão, o sacerdote. Mas já não ia comer tudo. Imagine quanto de sacrifícios eram apresentados num dia de culto a um deus pagão. Sobrava muita carne. E o detalhe, a carne era de primeira, por quê? O que se oferecia geralmente era do bom e do melhor. Então era a melhor picanha que era oferecida no templo. E o que os sacerdotes faziam? Ficavam com a sua parte, comia, e para não estragar a comida, vendia isso nos mercados. Do bom e do melhor. E por um preço acessível. Preço de alcatra. Você ia comprar uma picanha por preço de alcatra. E do bom e do melhor. Estava sendo vendido isso no mercado. E aí surgiu a grande questão. Nós, os cristãos, podemos comer essa carne que foi sacrificada aos ídolos nos templos pagãos, que são vendidas nos mercados? Será que nós não devemos perguntar antes de comprar essa carne aí, qual é a procedência dela? A do templo, eu não vou comer isso. Eu sou cristão, eu não mexo com essas coisas, não vou comer isso. Então surgiu essa grande questão. E Paulo, ele recebeu uma carta. Se você observar o capítulo 7, versículo 1, Paulo diz algo interessante. Olha o que ele diz. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram. Então, a igreja de Corinto havia escrito para Paulo para que ele respondesse algumas questões. No capítulo 7 ele falou sobre o casamento. E agora no capítulo 8 ele começa, com respeito, ou seja, quanto àquilo que vocês me escreveram, com respeito a isso eu vou responder. Eu vou orientar vocês. Eu vou resolver esse problema que está havendo dentro da igreja. Só que o problema não era simplesmente, eu posso comer a carne ou não posso comer a carne. Paulo enxergou um problema ainda maior naquela igreja. O problema é que alguns que entenderam a liberdade que tinham em Cristo, esses que se julgavam fortes, estavam menosprezando aqueles que tinham a consciência mais fraca. E Paulo também vai tratar disso aqui. Então vejamos o versículo 1. Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos. Se você está com a Bíblia, acho que NVI, tem a letra Azinha, logo antes da vírgula, antes do sabemos, você vai consultar na parte de baixo da sua Bíblia e vai estar escrito assim, uma proposta de versículo. Ou ídolos, todos temos conhecimentos, conforme vocês dizem. Conforme vocês dizem. Ou seja, essa carta que o apóstolo Paulo escreveu, com perguntas desses corintianos, desses corintos, eram perguntas que já tinham a resposta. Eles já sabiam a resposta. É como se eu fizesse uma pergunta já sabendo a resposta. Como se eu quisesse apenas que Paulo confirmasse aquilo que eu já sei. Para mim, para o meu próprio orgulho. Não é verdade, Paulão, que eu sou um cara bonito? Bom, eu sei que a resposta dele ele é um cara bonito. Então eu simplesmente faço a pergunta já sabendo a resposta. Para quê? Para encher o meu ego, né? Para me orgulhar. Era isso que eles fizeram. Eles mandaram uma carta, esses dito fortes que conheciam alguma coisa, mandaram essa carta para Paulo já esperando ter uma resposta. Porque afinal,
Eles tinham razão. E ele diz: sabemos que todos temos conhecimento. Paulo diz: todos temos o conhecimento. Vocês sabem da resposta. Nós já temos o conhecimento. Mas Paulo diz o seguinte: o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. O que Paulo está dizendo aqui? Que qualquer conhecimento traz orgulho? Será que Paulo está falando da teologia? Não estude teologia, porque a teologia traz orgulho. Não estude a Bíblia muito, só um pouquinho, porque senão vai trazer orgulho. Vamos viver o amor. O Paulão sabe dessa história de um pastor que vivia só na questão do amor. Nada de doutrina, só amor, amor, e a Bíblia era segundo plano. Será que é isso que o apóstolo Paulo está dizendo? Ou que conhecimento é esse que traz orgulho? Nós vamos descobrir que conhecimento é esse. Versículo 2. Quem pensa conhecer alguma coisa, como esses coríntios pensavam saber, ainda não conhece como deveria, mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Qual que é a questão? Esses que possuíam conhecimento não estavam amando os seus irmãos, porque estavam usando esse conhecimento para menosprezar o seu irmão. E o princípio é claro: se eu não amo o meu irmão, eu não amo a Deus. Se eu não amo o irmão que eu vejo, como é que eu posso amar a Deus a qual eu não vejo? Portanto, Paulo vai dizer, em relação aos alimentos sacrificados aos ídolos. E agora a resposta à pergunta: podemos comer carne sacrificada aos ídolos? Podemos comer doce de São Cosme e Damião? Paulo vai responder: sim, nós podemos comer. Vejamos por quê. Primeira coisa, Paulo diz: sabemos que o ídolo não significa nada no mundo. Aquilo que foi sacrificado a um ídolo, na verdade, foi sacrificado a um pedaço de madeira, a um pedaço de barro, ou seja lá o que for, mármore. Esse ídolo não é nada no mundo. Então eu posso comer tranquilo docinho de Cosme e Damião, se me derem? Se eu não for diabético, eu posso comer à vontade. Ah, mas foi sacrificado ao Deus não sei das quantas. Sabemos que o Deus não significa nada no mundo. Primeira razão pela qual nós podemos comer isso: porque o ídolo não significa nada no mundo. Segunda razão: só existe um Deus. Existe um único Deus. Então não existe deuses a qual isso foi sacrificado. Isso, na verdade, conforme ele mesmo disse, não é. Esses deuses não é ou não servia para nada e não era absolutamente nada. Por quê? Porque eles não existem. Existe somente um Deus. E Paulo diz: pois mesmo que haja os chamados deuses, então você está pensando nos deuses que você viu, quer nos céus, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, ele diz: para nós, porém, há um único Deus. Então há um único Deus para nós, e isso faz com que nós possamos comer ou qualquer coisa que tenha à nossa frente. Pai é o único Deus, o Pai de quem vem todas as coisas. Mais uma razão pela qual nós podemos comer, por exemplo, os arroz que são sacrificados às divindades japonesas. Por quê nós podemos comer? Porque todas as coisas, conforme Paulo, vêm de quem? De Deus. Tudo vem de Deus. Então não precisa fazer um ritual místico em cima do arroz, expulsar o demônio de cada grãozinho. Você não precisa fazer nada disso. Você simplesmente agradece a Deus. Por quê? Aquilo vem dele. Tudo vem de Deus. E também vem de outra pessoa que é citado aqui. Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas. Tudo vem do Pai e do Filho. Então não precisamos ter medo de comer alguma coisa. Não precisamos ter medo ou sair por aí perguntando qual é a procedência dos alimentos da qual nos são oferecidos. Por quê? Primeiro, o ídolo não é nada. Segundo, nós temos um único Deus. Terceiro, tudo vem desse Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então nós não precisamos ter medo. Nós podemos comer tudo com a consciência tranquila. Vocês aqui são fortes e talvez vocês comeriam na tranquilidade. Mas o problema é que em Corinto não eram todos que tinham esse conhecimento que vocês têm agora.
esse conhecimento que o apóstolo Paulo cita aqui? Porque Paulo vai dizer no 7. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Lembra do conhecimento que ele diz que traz orgulho? Que conhecimento que era? Era esse conhecimento que ele acabou de citar. O conhecimento de que o ídolo não é nada, de que tudo vem de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Era esse conhecimento que Paulo estava falando. E era esse conhecimento que trazia orgulho. É um conhecimento bom? É um conhecimento correto? É um conhecimento correto, mas estava trazendo orgulho para aquela igreja, ou para alguns irmãos. Agora, Paulo vai citar alguma coisa, vai citar algo aqui na parte B do versículo 7. Para nós entendermos, é preciso darmos um salto lá no capítulo 10. Porque no capítulo 10 ele vai abordar um pouquinho dessa questão, e se você não prestar atenção, parece que Paulo está sendo contraditório ali, porque ele vai proibir de comer. Ué, aqui ele diz que pode comer, agora no capítulo 10 ele vai falar que não pode comer. O que Paulo está fazendo? Do que Paulo está tratando no capítulo 10, e nós precisamos entender o que está acontecendo ali. Então no versículo 14 do capítulo 10, o texto diz assim: por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Estou falando a pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos o que estou dizendo. Olha o que ele vai dizer. Não é verdade que o cálice da bênção, está falando da ceia, que abençoamos, é uma participação no sangue de Cristo? Ou seja, a Santa Ceia não é uma participação no sangue de Cristo. Quando nós comemos, nós estamos participando do corpo e do sangue de Cristo. Portanto, é uma participação cultual. Nós participamos com o coração, nós participamos com a nossa confissão de fé. Porque quando nós comemos aquele pão ou bebemos aquele cálice, nós estamos declarando que nós cremos naquele Cristo. Nós estamos declarando que nós aguardamos a vinda do Senhor. Não é isso que nós fazemos na Santa Ceia? Então nós participamos. Então não é apenas um mero comer qualquer coisa. É uma participação da qual você declara a sua fé. Nós cremos que Jesus vai voltar. Nós cremos que a morte de Cristo na cruz, ela é expiatória. O seu sangue derramado purifica os nossos pecados. Então quando você participa dessa ceia, você não simplesmente está enchendo a sua barriga. Você está declarando a sua fé. Está confessando a sua fé. Então é uma participação. E ele diz: e que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo. Não é uma participação? Da mesma forma que o cálice? Como há somente um pão, nós que somos muitos somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Agora ele vai dizer algo interessante. Considerem o povo de Israel. Os que comem dos sacrifícios, eles não participam do altar? Eles não estão ali participando do altar, eles simplesmente estão ali como alguém que foi contratado para matar alguém, para matar um animal. Eles estão ali por quê? Porque eles também estão participando do altar, estão cultuando a Deus. Eles creem que aquele animal morto serve para purificar os seus pecados. Portanto, o que eu estou querendo dizer? Ou Paulo está querendo dizer, né? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Será que ele é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Paulo já respondeu para nós no capítulo que nós estamos estudando, capítulo 8. E aqui ele diz de novo: não, o ídolo não é nada, o ídolo não é alguma coisa. Nós sabemos disso, nós já temos o conhecimento. Quero dizer que os pagãos sacrificam, que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios. O ídolo não é nada, aquela estatuazinha lá, seja lá de quem for, que você queira imaginar aí, não é nada. Mas os pagãos, quando vão aos templos sacrificar aqueles deuses que não são, na verdade, nada, eles o estão fazendo a quem? A demônio. E diz o texto: e não a Deus. E não quero que vocês tenham o quê? Comunhão com os demônios. Quando nós participamos da ceia, nós temos comunhão com o nosso Senhor. Não é verdade? Então, quem participa de um ritual pagão, esse está tendo comunhão com os demônios. Quanto a isso, Paulo diz: nesse caso, vocês não devem participar. Em que caso? No caso cultual. Você pode comer de tudo? Posso comer. Mas não vá lá no templo
da qual eles estão cultuando aos demônios e participe ali. Por quê? Porque quando você participa da ceia, você está dizendo que tem participação com a morte e Cristo. Você tem comunhão com Cristo. Quando você vai no templo, você está professando a fé de que você crê e você adora esses demônios. Nesse caso, vocês não devem ir. Não coma nesse caso, certo? E Paulo diz, vocês não podem beber do cálice do Senhor, do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura provocaremos o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que ele? Não somos. Então cuidado. E agora o texto que você conhece muito bem. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Talvez você não sabia que era esse o contexto. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Agora olha o versículo 25. Comam de tudo o que se vende no mercado. Lembra do contexto que eu expliquei no começo? Do mercado? Comam de tudo. Vai lá, manda ver, picanha, o que você quiser comprar. Sem fazer pergunta por causa da consciência. Vá no mercado, compre a comida e coma, mas não pergunte. Por causa do quê? Por causa da consciência. Peraí, mas minha consciência é tranquila. Eu sei que o ídolo não é nada. Paulo não está falando da sua consciência. Paulo vai dizer, pois do Senhor é a terra e tudo que nele existe. Nós já aprendemos isso, Paulo já explicou, tudo é dele. Ele diz, se algum descrente convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo que lhe for apresentado, sem nada perguntar por causa da consciência. Mais uma vez, por causa da consciência. Mas se alguém lhe disser, isto foi oferecido em sacrifício, não coma. Olha aqui, Paulo falando para você não comer, mas uma ocasião em que você não deve comer, tanto por causa da pessoa que o comentou, como da consciência. Isto é, da consciência do outro, não a sua própria consciência. Porque a sua consciência, na sua consciência você tem plena certeza que os ídolos não são nada, que você pode comer de tudo, ou seja, que você tem a liberdade para comer. Cristo te chamou para a liberdade, então você tem essa liberdade. Agora voltemos ao versículo 7 do capítulo 8. Nós lemos a parte A, eu vou ler de novo. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. E diz, alguns ainda habituados com os ídolos, comem esses alimentos como se fosse um sacrifício idólatra, que cai lá na questão do capítulo 10 que nós estudamos. Alguns comem pensando tratar-se de um sacrifício idólatra. E como a consciência dele é fraca, o que acontece? Fica contaminada. Ou seja, ele come aquilo pensando ser um sacrifício idólatra. Sacrifício idólatra, que é sacrifício a demônios, nós não devemos comer no templo. Mas alguns irmãos fracos, por não conhecer ou por não ter esse entendimento que Paulo mostra aqui para nós no versículo 7, come pensando tratar-se de um sacrifício idólatra, como se estivesse comendo um templo sacrificado aos ídolos. Por causa da consciência fraca deles, ele acaba sendo destruído. E Paulo diz algo interessante. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. A comida não nos torna aceitáveis diante de Deus, primeira questão. E a segunda questão, se o problema fosse comer coisas sacrificadas aos ídolos, olha como é que Paulo teria que colocar. E veja como é que ele colocou. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Peraí, está errado. Se a comida sacrificada aos ídolos realmente faz mal, não teria que estar escrito, seremos melhores se não comermos, certo? Porque se eu não como aquilo sacrificado aos ídolos, opa, fez bem para mim, não estou me contaminando. Mas Paulo diz, não seremos melhores se comermos. Por quê? Porque aqueles que tinham o conhecimento, que estavam orgulhosos desse conhecimento, eles se julgavam melhores por comer essas comidas. Porque eles sabiam que a consciência deles não pesava em nada, eles sabiam até mesmo essa verdade de que o cristão é livre, eles tinham a liberdade e eles comiam. E por isso eles se sentiam melhores do que aqueles que não comiam. Então quem não comia era tratado como pior. Por isso Paulo fala, não seremos piores se não comermos.
nem melhores se comermos. O fato de você usar a sua liberdade não faz de você alguém melhor por isso. 9. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço. Antes que você mande uma mensagem aqui para o seu tatuador agora, marcando um horário, ou um horário para você pôr um piercing no nariz, atente para o que está escrito aqui. E nós vamos encontrar nesse texto o princípio que deve nortear a resposta que nós temos que dar às pessoas que perguntam: eu posso pôr um piercing ou qualquer coisa do gênero? Não mande mensagem aí por enquanto para o seu tatuador. Contudo, você é livre para pôr uma tatuagem, para fazer uma tatuagem, você é livre para pôr um piercing. A Bíblia não diz nada a respeito disso. Se você quiser citar o texto levítico, peço para que você leia com mais atenção lá. Quer fazer uma tatuagem? Bom, eu vou usar a minha liberdade que eu tenho. A Bíblia não escreve nada aqui, não legislou sobre essa questão, então eu vou mandar uma mensagem agora para o meu tatuador. Espera um pouquinho. Vamos ver o que o apóstolo Paulo tem a dizer. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Cuidado, você é livre. Você pode comer da comida sacrificada aos ídolos, porque você tem o conhecimento de que ele não é nada, que tudo vem de Deus? Pode. Você é livre, afinal. Mas cuidado. Cuidado quando você colocar a sua liberdade em exercício. Cuidado, atente para que a sua liberdade não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Esses coríntios tinham o conhecimento dessas verdades. São verdades que nós concordamos. E são verdades que o apóstolo Paulo concorda com eles. Porque Paulo diz, nós sabemos. Nós temos esse conhecimento. De que o ídolo não é nada, que tudo vem de Deus. São conhecimentos legítimos. E nós também podemos cometer esse mesmo erro em outras áreas. Nós podemos deter um certo conhecimento teológico a respeito de alguma coisa e esse nosso conhecimento prejudicar os nossos irmãos em Cristo. Nós somos parte de uma igreja da qual temos pessoas mais fortes e pessoas mais fracas. E graças a Deus que a maioria aqui está na escala dos mais fortes. Mas não é só de fortes que essa igreja é constituída. Há os fracos também. Será que às vezes quando nós nos reunimos com todos, será que os nossos assuntos teológicos, da qual nós colocamos para fora todo o nosso arcabouço teológico, todo o nosso conhecimento, será que essa nossa atitude não deixa aqueles que não conhecem teologia, que não conhecem a Bíblia, que estão se achegando a nós, será que essa atitude não deixa eles de canto? Será? Eu temo que às vezes nós não temos percebido isso. Nós aqui que amamos a teologia, graças a Deus a maioria aqui só sabe falar de teologia, muito bom. Mas e quando nós estamos perto daquelas pessoas que não conhecem aquilo que nós conhecemos? Que ainda estão engatinhando na sua fé, ou que ainda não aprenderam a amar a teologia como nós aprendemos? Será que esse nosso conhecimento não demonstra um certo orgulho através das nossas atitudes? Eu sei que aqui a situação era outra. Mas a questão é que, às vezes, nosso conhecimento, que é bom, Paulo não condenou, mas às vezes o nosso conhecimento pode servir de tropeço para aqueles irmãos mais fracos. Nós devemos tomar cuidado e nos policiar quando estivermos, por exemplo, num culto geral, onde está todo mundo de todas as classes possíveis. E nós, como irmãos, devemos abraçar esses fracos e ajudá-los a começar a dar os seus primeiros passos, a amar as Escrituras, a amar a teologia, assim como nós, para que um dia, quem sabe, todos possamos conversar sobre o mesmo assunto. Cuidado! Paulo diz, tenham cuidado. Pois se alguém tem a consciência fraca, vir você que tem esse conhecimento comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado aos ídolos? O que Paulo está falando? Da questão do exemplo. Será que
Se alguém que tem a consciência fraca, ele vê você, que tem esse conhecimento, que sabe que o ídolo não é nada, que tudo vem de Deus, ele vê você comendo no templo, e ele vai lá também e come. Só que o problema é, você tem a consciência tranquila, e você come aquilo na tranquilidade, sabendo que tudo vem de Deus, que o ídolo não é nada. Mas aquele irmão, quando ele come, porque viu você fazendo, ele come com a consciência fraca, pensando, como está escrito, que fosse como se fosse um sacrifício idólatra. Assim, olha o que acontece, olha o resultado. Esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Por que Paulo usa a palavra destruído? Se você observar do capítulo 12 em diante, Paulo está falando da questão da edificação. Que Deus deu dom aos homens para a edificação mútua. Portanto, edificação tem aquela ideia de construção. Mas o conhecimento desses irmãos aqui não estavam produzindo edificação. Muito pelo contrário, estava fazendo o quê? Produzindo destruição. Estava destruindo esses irmãos. A questão interessante é que nós devemos levar em conta que mesmo aqueles fracos que estão engatinhando, aqueles que talvez não têm força, não têm amor pela teologia como nós temos, esses também são pessoas pela qual o sangue de Jesus foi derramado por eles. Essa é a razão pela qual nós devemos amar essas pessoas e nós devemos reconsiderar as nossas atitudes diante dessas pessoas. Porque são pessoas que, assim como nós, tiveram um sacrifício redentivo, tiveram uma substituição na cruz. Ou seja, Cristo também morreu por elas. Outra coisa que nós devemos levar em consideração é que é fácil menosprezar um irmão. É muito fácil. Eu talvez já tenha feito isso. Você também talvez tenha feito isso. Parece-nos que aquele irmão que não sabe nada ou que não tem os conhecimentos que nós temos, parece-nos que é fácil menosprezá-lo, afinal, é apenas um irmão. Mas tal atitude é uma atitude grave que nós devemos pensar. E nós devemos considerar e tomar muito cuidado. Por quê? Porque quando você menospreza o seu irmão, você está menosprezando Cristo. Veja que Paulo diz: ferindo a consciência fraca dele. Olha a outra parte. Peca contra Cristo. Ou seja, quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, que maneira? Ferindo a consciência fraca deles, você peca contra Cristo. Não é contra o seu irmão que você está pecando. Não é contra aquele irmãozinho fraco. É contra o próprio Cristo. Aí a coisa é mais grave. Ninguém aqui quer deliberadamente sair pecando contra Cristo, ou alguém que quer. Se quiser, levanta a mão, pode ir embora, porque aqui não é lugar para você. Aqui é o ajuntamento de pessoas que têm o desejo de viver uma vida santa em conformidade com a palavra de Deus. Mas nós não consideramos o irmãozinho e pecamos contra Cristo. Talvez por não ter esse conhecimento de que menosprezar alguém fraco é menosprezar a Cristo. E agora, o que eu devo fazer com o meu piercing que eu quero colocar, com a tatuagem que eu quero fazer? Leve em consideração se isso que você vai fazer seja para qualquer área, para qualquer pergunta. O princípio é, a Bíblia não legisla sobre o que eu quero fazer? Se ela não legisla, então abrace esse princípio. Portanto, se aquilo que eu como leva meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne para não fazer meu irmão tropeçar. Se aquilo que você quer fazer, a Bíblia não proíbe, se é livre, seja lá o que for, você tem liberdade, eu vou fazer. Leve em consideração seus irmãos mais fracos. Porque se o que você for fazer levar um dos seus irmãos a tropeçar, então você não pode fazer. Se você fizer uma tatuagem e isso servir de escândalo para um único irmão, então você não pode fazer tatuagem. Você não pode usar da sua liberdade de fazer uma tatuagem, mesmo que seja 5 solas, Salmo 23, ou qualquer coisa do gênero, você não pode fazer. Por quê? Vai ferir a consciência fraca de alguém. E se um dia ferir a consciência de alguém,
você está destruindo a fé de alguém, está pecando contra Cristo. Então o princípio que nós temos, que o apóstolo Paulo estabeleceu para nós é: aquilo que eu vou fazer, será que vai ser uma pedra de tropeço para os meus irmãos? A irmã Sumia quer pintar o cabelo de azul, fazer um punk rock aqui. Será que ela pode fazer? Isso pode, a Bíblia não fala nada a respeito disso. Mas será que tal atitude não vai trazer vergonha ou constrangimento, ou vai escandalizar algum irmão no Brasil que vê a foto da irmã Sumia? Claro que vai. Até eu vou ficar, né? Então não podemos fazer. Esse conhecimento que nós temos não pode ferir a consciência fraca dos outros. Você tem a consciência de que fazer uma tatuagem não tem problema? Se você tem essa consciência, se você pensa assim, isso não lhe dá razões para você fazer. Não lhe dá razões. Por quê? Certamente, tenho certeza que um dos seus irmãos vão se escandalizar. Então esse é o princípio que o apóstolo Paulo está tratando aqui. O uso da liberdade que nós temos não pode servir de pedra de tropeço para os nossos irmãos. E é o que Paulo também está tratando em Gálatas. Só que ali era a questão dos judaizantes que estavam escravizando, ou seja, prendendo eles, e Paulo está mostrando que o verdadeiro cristão, ele é livre. O próximo texto que nós vamos estudar em Gálatas, capítulo 5, versículo 1, Paulo fala: foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Nós somos livres. Mas a nossa liberdade deve levar em consideração o corpo, cada um de nós. Então que nessa manhã nós coloquemos isso em nossas mentes, de que nós não podemos menosprezar os irmãos mais fracos. Nós temos que dar as mãos e ajudá-los. Falar de teologia, falar de supralapsarianismo, infralapsarianismo, isso não é errado, não é pecado. Mas pode se tornar pecaminoso quando nós usamos esses termos para menosprezar aqueles que não conhecem. Quando nós fazemos isso, talvez eu tenha feito, ou voluntária ou involuntariamente, não sei, mas se nós fizermos isso, nós estamos pecando contra Cristo. Nós seremos conhecidos como discípulos do Senhor se nós amarmos uns aos outros. Então Paulo está tratando disso. A igreja foi instituída para a edificação um dos outros. Se eu não estou edificando vocês, vocês têm que me avisar. Vocês têm que me avisar porque é para isso que o Senhor chamou cada um de nós. Para a edificação um dos outros. Vamos nos colocar em pé? Oremos.